Vamos lá, Juliana, se apresenta pra gente, por favor. Quem é você? Bom, meu nome é Juliana, eu sou casada com o pastor João Paulo, ele é professor no Andrew Jumper, tenho 3 filhos, né? Temos 3 filhos, João Paulo Júnior, de 19 anos, a Duda, de 17, e o Gabri, de 14, né? Então é a minha turminha aí, né? Todos na adolescência, um no finalzinho, outro entrando, enfim, mas todos na adolescência, né? E, bom, minha formação é bem assim, diferente, né? Eu sou psicóloga de formação, fiz pós-graduação na área da psicologia também, tudo. Só que desde quando eu comecei a estudar, né, isso há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu tive a bênção de ter contato com o reverendo Davi Charles Gomes, não sei se todos conhecem, né? Ele foi meu conselheiro pré-nupcial, né, há 20 anos atrás, e a gente teve contato com ele antes disso, num acampamento, e aí, como ele foi meu conselheiro pré-nupcial, nosso conselheiro, né, ele descobriu que eu fazia psicologia e tudo mais, e ele me deu um conselho que foi fundamental, eu digo, para minha atuação hoje, né, ele falou, seja justa com a palavra de Deus, né, com a Bíblia, né, tenha sempre um livro de psicologia, que você vai precisar ler, né, para prova, para trabalho, para estudos, mas tenha sempre um livro de aconselhamento bíblico junto, né, para você ir vendo quais são as diferenças, quais são as coisas que a graça comum atua ali na psicologia, mas aonde não é graça comum, é palavra de homem, é palavra do diabo, que tem dessas também, né? Então, para você conseguir ter essa diferenciação. E foi bênção, porque eu comecei logo com Jay Adams, né? Ali, vários livros do Jay Adams, que é muito interessante, ele faz bastante crítica à psicologia, ele vem do momento onde a psicologia nos Estados Unidos estava ganhando força dentro das igrejas, e aí ele vai e faz um contraponto bem forte. Eu entendo o que ele fez, acho ótimo, para mim foi bênção. E fiquei uma pessoa extremamente crítica da psicologia, num certo sentido, mas consigo ver também aonde ela é bênção de Deus, aonde ela tem da sua graça comum. Mas me formei tudo e sempre naquela dúvida, né, gente, como que eu vou trabalhar na alma da pessoa com psicologia? E aí a gente tem questões do CRP, a gente tem questões de lei, você não pode falar de Deus, falar de Bíblia, e tal, e tal, e tal. Então eu fiquei atendendo na igreja, né, de forma meio informal, e exercendo na igreja ali, aí falando de Deus e tudo, já exercendo um aconselhamento bíblico, tudo. Fui trabalhar numa ONG, que aceitava também a ponto de vista cristão e tudo, mas depois da nossa segunda ida para os Estados Unidos, moramos lá para o meu marido estudar, eu tive a oportunidade de fazer aconselhamento também, o mestrado lá como ouvinte, né, eu ganharia a bolsa para fazer como ouvinte, e fiz, e aí eu falei, é isso mesmo, aí defini, voltamos para o Brasil em 2018, e aí eu decidi que eu montaria um consultório de aconselhamento bíblico, né? Atenderia semanalmente pessoas, acompanharia com horário marcado, tudo certinho, o aconselhamento bíblico. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum, lá é reconhecidamente uma profissão, aqui não, mas, enfim, não dá tempo da gente falar tudo, mas eu tenho o pensamento de que se eu quero concorrer com os psicólogos que tem tratado da alma das pessoas, tirando Deus do ambiente, tirando a palavra, então eu precisava realmente levar isso a sério como uma profissão, porque aí a gente tem a questão, não vou ganhar dinheiro de nenhuma outra fonte, mas vou ter essa profissão, né? Vou levar a sério isso, vou viver com isso, vou me dedicar a isso, e tudo mais. E foi o que eu resolvi fazer. Então, abri o Mente e Coração, que por sinal tá bem tadinho do site, tá bem largadinho, não tô tendo tempo mais de cuidar dele, né? Mas abri o Mente e Coração, montei um consultório, né? Subloquei um consultório e tudo, e comecei a atender. Veio a pandemia,
a gente foi obrigado a fechar, né? Todo mundo foi obrigado a fechar. E aí fui para o online. Deu super certo, né, para mim, até porque como esposa de pastor já moramos em vários lugares. Então hoje eu só atendo online, né? Mas eu atendo como conselheira bíblica e também faço supervisão de algumas psicólogas que quiseram fazer o que eu fiz, né? Abrir mão do CRP, nós abrimos mão do CRP, eu entreguei minha carteirinha do CRP para ser conselheira bíblica e algumas psicólogas quiseram fazer a mesma coisa e começaram a fazer supervisão comigo. Então, basicamente, é isso, como fala, resumindo bem, é isso. E aí, quando o Pedro me chamou para falar sobre isso, eu falei, nossa, que delícia, que gostoso, né? Não dá vontade nem de preparar uma coisa formal, né? Mais um bate-papo e responder a algumas dúvidas e ouvir vocês também, né? Sobre algumas questões. Já falo logo, tá, gente? Eu não tenho problema com tipo de pergunta, com críticas, eu não tenho problema com isso. Quando eu resolvi abrir o consultório, eu sabia que eu ia ouvir muita crítica, muita coisa boa também, mas também muita crítica, até porque eu abracei isso como uma profissão. Mas foi depois de muito tempo, muito pensar, muito orar, conversar com meu marido, ouvi-lo também e tal. E eu cheguei à conclusão seguinte: quantos psicólogos cristãos atendem como psicólogos e não tem jeito, gente, tá? A maioria, não vou dizer todos, mas a maioria, eles vão se sustentar daquilo, então eles precisam viver aquilo, eles vão em congressos de psicologia, eles vão continuar lendo livros de psicologia e vão estudar pouca teologia, quem sabe só na escola dominical. Eles serão mais psicólogos do que qualquer outra coisa. Eu faço parte de uma lista de WhatsApp com mais de 100 psicólogos e quando tem discussões, eles são muito mais psicólogos do que qualquer outra coisa. E aí eu pensei, eu estou sendo legalista. Por quê? Porque eu não vou abrir mão do meu CRP, eu vou continuar atendendo como psicóloga, mas vão me chamar de psicóloga cristã, isso não existe muito. E não vou falar de Jesus, não vou falar as claras, não vou tratar de pecado, não vou falar, né, de diagnósticos, certos diagnósticos como pecado, como eu creio que seja, porque alguém não vai concordar. Eu falei, não, sinto muito, eu vou fazer isso, eu vou abrir mão do CRP e vou atender como conselheira bíblica. E como eu, né, vou viver disso, eu vou cobrar, né? Então, eu não tenho problema nenhum com perguntas, que tipo de pergunta, crítica. Gente, vocês fiquem à vontade. Como diz meu marido, se a gente é esposa de pastor, a gente tem que ter as costas largas, entendeu? Então, eu estou acostumada, tá? Então, vocês fiquem à vontade, tá? Mas é isso. Então, essa é a minha prática. Quando o Pedro chamou, por mim, a gente batia mais papo. Mas aí, eu lembrei que uma vez eu ouvi meu marido, né, na igreja, quando a gente foi montar o centro de aconselhamento na igreja, que hoje nós temos lá uma clínica de aconselhamento bíblico com 2 consultórios, uma recepção na igreja a gente atende gratuitamente, né, estamos preparando a igreja há 3 anos, e esse ano nós começamos a atender, a clínica está montadinha, está uma gracinha, está muito linda, e a gente começou a atender a comunidade. Então, quando ele foi preparar a igreja, ele preparou também um sermão, que inclusive está disponibilizado na internet, e com certeza ele fala de forma muito mais rica, mas eu quis falar um pouquinho sobre o sermão que ele trabalhou ali, porque para mim foi muito legal esse aspecto da igreja, porque a gente vê como é claro, né, como é clara essa ordem de aconselhamento mútuo dentro da igreja. Para começar, gente, eu queria falar o seguinte, uma vez eu ouvi uma ilustração, Ju, todo mundo aconselha, né, e eu gostei muito dessa ilustração, dessa comparação que um pastor fez. Ele falou assim, olha, o aconselhamento bíblico é igual ao louvor, todo mundo louva, tem um chamado para todo mundo, todos têm que louvar, todos têm que aconselhar também, tá? Mas alguns irão fazer parte da equipe de louvor. Então, as pessoas afinadas, todo mundo louva. Mas os afinados, aqueles que são, né, tem a voz bonita, tá? Bom, deveria ser assim. Mas eles vão fazer parte da equipe de louvor.
Dentro da equipe de louvor, alguns que saibam, né, tocar, vão tocar algum instrumento, já é um outro nível. Esses talvez tenham um ouvido mais apurado, então vão ajudar de forma mais profunda. E dentre esses, aquele que for melhor músico vai ser o responsável pela equipe de louvor, né? Então é a mesma coisa no aconselhamento bíblico. Todo mundo aconselha, né? Tem gente que vai fazer isso porque tem o dom, né? O dom de exortação, ou o dom, enfim, alguns dons aí que a gente pode linkar com o aconselhamento bíblico, né? Então, vão fazer isso de forma mais fácil, mais fluida, né? Porque tem o dom. Dentre esses, eles têm o dom e alguns se prepararam muito, então vão fazer ainda de forma melhor. E eu, particularmente, acredito que alguns deveriam estudar a fundo e até, inclusive, fazer psicologia, se for o caso também, teologia. Eu fiz pós-graduação em teologia no Andrew Jumper, para trabalhar com isso, né? Então, essa é uma visão que eu tenho. Agora, na igreja, vamos pensar um pouquinho na igreja. A igreja todo mundo... Oi, pode falar. Eu posso te cortar rapidão? É coisa rápida mesmo. É porque a Carla levantou a mão lá atrás, aí eu não sei se ainda era sobre a questão da sua introdução ou seria algo sobre o tema propriamente dito. Ô, Carla, você quer, por favor? Não, era sobre a introdução que ela falou, quando ela coloca que ela estudou teologia, estudou a psicologia, né? E que ela quis, né, mudar essa visão, não abriu mão do CRP e tal, né, que alguns psicólogos da igreja, eles vivem como psicólogo. E aí eu só queria contar para ela que eu fiquei chocada com uma menina na minha igreja, que ela é psicóloga, e eu fiz alguns questionamentos para ela a respeito disso, né, sobre como que fica Deus nessa história, a questão do pecado, a questão de coisas que são contrárias à palavra de Deus e que a psicologia não entende dessa forma. E ela falou assim, mas eu não posso falar de Deus. Eu fiz um juramento, eu tenho um código de ética, não sei o quê. Aí eu falei assim, realmente, esse mundo está perdido. Mas eu fico feliz de que você tem esse olhar, né? E foi exatamente trabalhar sobre isso. Aí isso me faz crer que há esperança. Era isso. Obrigada. Pedro, me ajuda aí, viu, quando alguém levantar a mão, porque sim. Eu vou me empolgando aqui, não vejo nada. Sem problema. Tá, vai me ajudando aí, gente. Tem uma coisa também, né, Ju? Você disse boa parte da sua formação, mas você também é formada pela ABCB, né? Não sei se o pessoal conhece a ABCB. E tem também formação em psicopedagogia. Tenho também, tenho. Tá. Fiz no Mackenzie. Eu achei interessante, porque tem mais direcionada, né? Sim, isso mesmo, tá? E aí agora estou fazendo aconselhamento bíblico no Mackenzie de novo, porque assim, gente, a gente tem que sempre estudando, né? Eu fiz fora, mas agora estou fazendo também no Mackenzie, né? Abri o EAD em aconselhamento bíblico, por sinal. Quando você fala Mackenzie, você está falando do Andrew Jumper. Andrew Jumper, é isso mesmo. Tá, que eu vi que saiu agora um curso novo, né? Isso. Cristão. Muito isso bom. mesmo. Isso mesmo, tá? A psicopedagogia eu fiz no Mackenzie mesmo, gente, aqui é uma confusão. Meus filhos são mackenzistas, meu marido é Andrew Jumper, eu já estudei no Mackenzie, já estudei no Andrew Jumper. É muita confusão na cabeça. Junto e misturado, tá? Exatamente. Mas você estava falando, então, a questão da igreja, né? Isso. Aí a gente vai atender na igreja, a gente vai aconselhar uns aos outros, né? Só que na igreja de uma forma mais informal, é uma forma bem fluida. Então, gente, uma conversa tem que ser aconselhamento bíblico. Nenhuma conversa pode ser uma conversa aleatória, né? Então, a pessoa vem para mim e fala assim, tá difícil lá em casa. Nossa, as crianças não param de brigar. Aí eu viro e falo, é assim mesmo, normal. As crianças hoje em dia brigam demais. Não pode. Não pode. Então, assim, as conversas, e não é que você vai também, não, mas espera aí, a Bíblia diz que não é isso, mas o que está te incomodando? Como que você está lidando? O que você tem feito sobre isso? Posso te ajudar de alguma forma? Então, a coisa tem que ser mais profunda, gente, sabe? A gente tem que olhar essas conversas de uma forma mais profunda. E essa forma mais profunda, meu marido foi falando em 8 passos que eu achei bem legal, assim, para um aconselhamento ser de fato bíblico, como que ele tem que ser? Então, ponto 1, você precisa conhecer a Bíblia.
para ele ser bíblico. Então, assim, gente, não tem como a gente querer, ai, Ju, mas como que eu faço para uma conversa assim, né, ser efetiva e eu conseguir, né, falar de forma bíblica, não necessariamente citando o versículo, mas você tem que pensar de forma bíblica, né? Você tem que conhecer a Bíblia, né? Então, essa é a primeira coisa, né? A gente precisa conhecer a palavra, né? Um dia uma pessoa chegou para mim e falou que o pai dela tinha, uma época da vida, tinha tirado os cartões da mãe, não sei o quê, e tal, e que hoje, a família cristã, né? E que hoje ela vê que foi um absurdo, que isso é abuso emocional, e nananã. Aí eu falei, me fala um pouquinho mais, como assim? Mas o que aconteceu, né? Então, assim, você não dá um juízo logo, é verdade, é isso aí, abuso emocional, né? Então, não, você pergunta, você questiona, né? E aí ela contou que a mãe, ela fez uma dívida, assim, que dava para comprar uma casa, né? Então, assim, a mãe saía gastando, né? E aí o pai chegou, conversou com ela e falou, olha, você vai precisar fazer um tratamento e eu vou ter que tirar o seu cartão. E você vai, né, falando comigo, a gente vai comprando as coisas, vamos sustentando a casa e vendo as necessidades e tudo mais. E aí eu falei para ela, né, para ela pensar um pouquinho na questão que o pai dela foi o chefe do lar, né, ele não deixou a coisa aí pro buraco. Então, assim, gente, nota, eu não vou, né, não dá tempo da gente falar tudo que eu falei aqui para ela, mas a ideia a gente não pode pensar de forma como o mundo pensa. O mundo falaria que isso foi um abuso mesmo, tá? Mas ele é o cabeça do lar. E ele tá vendo que a esposa tá descontrolada, né? Então, tomou uma providência e não ficou por aí. Foram atrás de tratamento e tudo mais. Então, e eu fiz ela pensar um pouquinho sobre isso, refletir, né, nisso, né? E ela entendeu, ela falou, nossa, eu estava totalmente pensando com a cabeça do mundo. Ela é crente também, né? Todos crentes, né? E ela entendeu que ela estava pensando com a cabeça do mundo, porque o mundo, hoje em dia, se você confrontar alguém, você confrontar o seu cônjuge, você já está num abuso psicológico, entendeu? E não é assim que funciona nas escrituras, gente. O nosso mundo está muito virado. Então, primeira coisa, a gente precisa conhecer a palavra. Para falar as coisas, não que você vá citar versículos, não tem problema nenhum, você pode citar, mas eu estou dizendo, mais do que isso, é pensar biblicamente, tá? Você está ouvindo sobre um problema de casal, o que a Bíblia fala do papel do marido e do papel da esposa? Tem alguma coisa aí que está complicada, que você pode ajudar? Então, pense biblicamente, tá? E tem que conhecer a Bíblia para isso. Para aconselhar biblicamente, você precisa cuidar do seu próprio coração. Porque, por exemplo, se essa pessoa, vamos pegar esse mesmo exemplo, se essa pessoa tem questões com feminismo, por exemplo, se é uma pessoa meio feminista, gente, é claro que ela vai achar isso um absurdo, entendeu? Então, a gente tem que cuidar do nosso próprio coração. E nota, é muito mais fácil você enxergar na vida do outro problemas que você tenha, por uma questão muito lógica e muito simples, é o que você conhece, tá? É o que você conhece. Então, gente, é muito fácil a gente começar a cuidar de alguém e enxergar na pessoa atitudes do coração dela, aquelas coisas que são mais veladas, que não dá para você saber, que você vai deduzindo. É muito mais fácil você deduzir coisas do coração da pessoa que, na verdade, são problemas que você tem. Por dois motivos. Primeiro, porque seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, ele te engana o tempo todo. Ele te engana que você não tem aquele problema. E aí é muito mais fácil ver no outro, porque é uma coisa que você já conhece. Por mais que você não admita e você não esteja enxergando com clareza em você, mas você conhece. Então, por exemplo, tá? Vamos supor que alguém chega para você e fala assim, nossa, fulano comprou um carro novo. Gente, eu estava aqui pensando, né, até que eu ia comprar também, porque eu estava fazendo as coisas. Se você for uma pessoa invejosa, só de ouvir você já vai pensar, você está com inveja. E não, pode ser simplesmente que a pessoa realmente falou do fulano, lembrou que ela também estava fazendo umas economias, ia comprar, fez só uma associação de ideias. Mas se você for uma pessoa invejosa, você já vai pensar, nossa, tá com inveja. Só que nota, você não vai reconhecer a inveja em você. Você não vai pensar assim, estou pensando assim porque eu sou uma pessoa invejosa. Não, teu coração te engana. Não,
Para o teu coração, você não é invejoso, não. Você é crítico, você tem mulher diferente, você não é, entendeu? Você não é invejoso. Você tem outros nomes. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque para a gente ser um conselheiro bíblico, você precisa primeiro submeter o seu coração às questões das escrituras. Você precisa conhecer um pouquinho mais de você, para que quando você ouça o outro, você ouça o outro. O que a pessoa está falando? O que ela está querendo dizer com isso? E não já assumir que ela quer dizer isso, porque geralmente são coisas que você tem no teu coração, ou, no mínimo, que você conhece, que você vivencia, que você já viu alguém na tua casa comportando assim e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, que eu acho até que um pouco quando aquele texto fala para a gente tirar primeiro o poste do nosso olho, para depois enxergar direito para tirar o cisco do olho do outro, eu acho que Jesus está com essa ideia em mente também. Porque, de fato, gente, a gente fala do que a gente conhece. E você conhece as suas sujeiras mais internas, ainda que elas não são tão conscientes, mas aí você vai reconhecer no outro. E às vezes no outro não tem nada a ver. É sujeira também, mas é uma outra sujeira. Não é exatamente essa, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. 3, para aconselhar biblicamente, você precisa saber dosar entre animar e admoestar, tá, gente? Tem hora que a gente vai precisar animar a pessoa, né? E nota, todos nós vamos ter tendências. A gente tem tendências a extremos, tá? A gente é tendente a extremos. Então, uns de vocês vão ter tendências mais a animar, por questões de personalidade mesmo, tá? Questões boas, que vêm do Espírito Santo, e questões pecaminosas. Você vai ter mais tendência a animar a pessoa. Ah, não, vai dar tudo certo, não, vai assim. Ah, nossa, poxa, não, mas é assim mesmo, não. E uns de vocês vão ter mais tendência a admoestar. Não, mas olha só, a Bíblia é assim, assim, assada, nananana, Deus é sério, Deus é santo, a ira de Deus, cuidado, olha o fogo do inferno. Então, a gente tem que tomar cuidado, gente, porque a gente vai ter que ter sabedoria para entender que tem hora que é hora de animar e tem hora que é hora de admoestar, tá? Olha só o que diz Hebreus. Gente, eu estou pulando os textos bíblicos. Cada ponto tem um texto bíblico. Eu estou simplesmente esquecendo a parte mais importante. Mas vamos lá. Hebreus 10, 24 a 25 diz o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Animar. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, a gente anima uns aos outros na prática das boas obras, né? A gente não fica só criticando, a pessoa está trabalhando, anima, vai lá, encoraja, seja aquela pessoa que ajuda, sabe, animando, tá? A pessoa está trabalhando na obra, às vezes não é do jeito que você acha que deveria ser feito, mas tudo bem, né? Vai lá, anima. Agora, a pessoa deixou de congregar, tá rebelde, tá? Aí admoesta. Então, tem hora que é ânimo, tem hora que é admoestação, tá? Então, a gente precisa saber dosar. Para aconselhar biblicamente, você precisa ter espírito de brandura e precisa estar disposto a sofrer pelos outros. Gálatas 6, de 1 e 2 dizem: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Então, a ideia, gente, é assim: a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai, de novo, a gente vai para extremo, tá? Ou você vai ser aquela pessoa que vai ser tão compassiva, tão querer levar a carga do outro, entender e caminhar junto, a pessoa caiu no pecado, mas você tá ali e tal, que você também vai se contaminar. Quem tem tendências a ser mais misericordioso, tem que tomar cuidado, porque tem tendência também a se contaminar mais. Gente, nós somos um pacote. Então, Deus deu coisas positivas para a gente através do Espírito Santo dele. Aí nosso coração vem e vai com o pacote com as coisas negativas, tá? E quem tem tendência de ser duro, o que ele vai fazer? Não vai repreender com espírito de brandura. Ele vai ser duro. Então, a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que ter um espírito de brandura,
mas ao mesmo tempo tomar cuidado para não se contaminar também. Judas fala um pouquinho sobre isso, né? Para a gente tentar salvar uns. Gente, é Judas, viu? Não sou eu que tô falando, não. Salvar uns arrebatando do fogo, tá? Mas detestando até a roupa contaminada pelo pecado. Então, a ideia é, você vai se envolver. Quando você for aconselhar, você vai ouvir cada pecado, cada coisa cabeluda, sabe? Porque nosso coração é assim, é terrível, sabe? E aí, louvado seja Deus que a pessoa está trazendo para você, que ela está se abrindo. Então, caminhe com essa pessoa, tá? Com espírito de brandura, vai lá, exorta, cuida, caminha junto, tal. Mas tome cuidado para odiando até a roupa contaminada pelo pecado. Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Então, são duas coisas, gente, que a gente vai ter tendência a uma ou tendência a outra. É difícil a gente cair nas duas juntas, e a gente precisa das duas juntas, tá? Repreender com brandura, mas tomar cuidado para não cair no erro, tá? Para não ser tentado também. Para aconselhar biblicamente, você precisa aprender a consolar os seus irmãos com boa teologia, né? Em Tessalonicenses 4,18, né, Paulo diz, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Quais eram essas palavras, né? Nós acabamos de estudar na nossa igreja Tessalonicenses. Escatologia. Paulo estava falando sobre escatologia, coisas profundas. Às vezes a pessoa vem, gente, ela vem com um problema e você começa a conversar com ela e perguntar, lembra? Você vai perguntar muito para você não ficar tirando conclusões, né? Então vai perguntando. E você percebe que um dos problemas dela é que ela está com muito amor a esse mundo. Então ela está amando as coisas desse mundo, a formação dela, o emprego e nananã. E você começa a trabalhar com ela o quê? Escatologia. Olha, para onde a gente está indo? Qual a nossa caminhada? Qual é o seu prazo de validade? Pergunta para um dia desse, eu fiz a pergunta na sala dos jovens. Gente, qual é o prazo de validade de vocês? Eles, não sei. Como não sabe? E, de fato, a gente não sabe, entendeu? A gente não sabe. Eu posso ter mais um dia, mas eu também posso ter mais um ano, ou eu posso ter 10 anos. Eu não sei. Então, trabalhe com algumas pessoas essa questão da escatologia, para elas irem vendo para onde nós estamos caminhando. Por que você está correndo atrás de tantas coisas, tão apegado a esse mundo, né? Então, lembre-se, você vai precisar de boa teologia para trabalhar no aconselhamento bíblico, vai ter que ter boa teologia. A gente está caminhando para o final já, tá? 6, para aconselhar biblicamente, você precisa aprender a acolher e ser acolhido com base no acolhimento de Jesus. Isso o livro vai falar um pouquinho. Eu ouvi o livro, né, gente? Eu tenho ele em audiobook, eu ouvi, e eu não quis trazer o livro porque eu não quero dar spoiler. E ele é curtinho, então eu fiquei com medo. Eu falei, gente, eu vou começar a falar dele, eu vou falar demais, daqui a pouco falei todo o livro. Não. Então eu não quis trazer mesmo, tá? Então eu quis ficar no tema, mas leiam, porque ele é bem gostoso, ele tem coisas muito práticas, é bem assim, para a igreja mesmo, para aquilo que eu falo que é todo mundo, né? Todo mundo louva, todo mundo aconselha, então ele não vai no mais profundo, num aconselhamento bíblico mais profundo. Então é aquela coisa que todo mundo tem que aconselhar, são passos que todo mundo tem que saber. Então realmente leiam, é um livro bem legal, vocês vão amar, assim como eu amei também, tá? Mas ele fala sobre isso, tá? Em um determinado capítulo lá, ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui, da gente acolher e ser acolhido, tá? E como Jesus acolhe, tá? E aí, Romanos 15:7 diz o seguinte, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Gente, já pensou nisso? É assim, gente, às vezes a gente não acolhe as pessoas porque a gente não vai com a cara delas. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes que a gente não vai com a cara de uma pessoa que a gente nem conhece, é uma lembrança de alguém que você tem na sua cabeça que você nem imagina. Coitada dessa pessoa. Foi uma menininha que te deu um tapa quando você tinha 5 anos de idade, você nem sabe, e a pobre da pessoa adulta que tá levando, entendeu? Gente, para com isso. Então, a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe. Aí, se a gente é mulher, a gente fala, não, mas eu tenho um sexto sentido. Me mostra esse versículo, que eu estou procurando até hoje. O versículo do sexto sentido.
Então, gente, é assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí a gente deixa de acolher as pessoas, a gente precisa acolher como Jesus. Eu fiquei pensando um dia desses, né, estudando um outro livro, eu fiquei pensando, gente, Jesus conhecia os pensamentos. Você já pensou quando ele chegava perto dos discípulos, tá? Dos discípulos, quem ele amava, e amavam ele também, mas lembra, é humano, tem inveja, tem disputa, tem raiva. Você imagina ele chegar perto dos discípulos e ler o pensamento deles, e saber que eles estão com inveja, com disputa, com raiva, mentindo. Gente, e ele nos acolheu, ele acolheu os discípulos, ele acolhe a gente. Então, assim, a gente não tem motivo para não acolher as pessoas. E outra coisa que me fez refletir, tá? Porque dependendo da personalidade de alguns de vocês, a gente vai sacar o zelo pela igreja. Não, mas essa pessoa é esquisita, eu tenho zelo pela igreja, né? Aí eu lembrei que Jesus escolheu Judas, e não só escolheu, porque ele tinha que escolher mesmo, porque ele seria o filho da perdição, fazia parte de toda a história, mas ele deu o saco de dinheiro para Judas cuidar. Eu falei, gente, Jesus, isso não precisava. Podia ter só escolhido Judas, mas dar um saco de dinheiro para ele, o senhor sabia quem ele era, né? Eu pensando comigo. Aí eu falei, gente, a gente fica, né? A gente começa a dar desculpa. Não, mas essa pessoa aqui vai fazer mal para a igreja. Não, na verdade é porque eu não fui com a cara dela. Entendeu? Então, assim, é lógico, a gente tem que tomar cuidado, tem que ser cauteloso, mas temos que acolher. Até porque a gente não sabe se Cristo vai transformar o coração do Judas, se estiver perto da gente. A gente não sabe. Nós não sabemos, né? Alguns ele vai transformar, outros não. Mas alguns ele vai, e a gente não sabe. Então, nós não temos desculpa, gente, para não acolher as pessoas, tá? E também precisamos ser acolhidos, né? Nos deixar ser acolhidos. 7. Para aconselhar biblicamente, você precisa estar preparado para lidar com o pecado e levar a pessoa à confissão. Gente, pecado tem que ser chamado de pecado. E nota, tem gente que eu já atendi, que a pessoa veio para mim assim, depois disso você vai me odiar. Uma falou isso, outra falou, nossa, Ju, que vergonha, você vai me conhecer agora e tal. E eu falei, menina, eu não vou ficar com mais vergonha do que eu já me conheço. Então a ideia é assim, você precisa entender que você é pecador. Você é pecador. Então, gente, você vai ter que lidar com o pecado da pessoa. E aí, deixe ser vulnerável também. Fale para a pessoa, eu também peco. E a gente precisa falar em níveis de pecado, que é ele que nos atrapalha na nossa corrida cristã. Aliás, gente, muito diagnóstico. Tem um módulo que eu dou no nosso curso, que é diagnósticos à luz das escrituras, né? Transtornos à luz das escrituras. Muito diagnóstico. É só rótulo para tipos pecaminosos de agir, entendeu? Então, por exemplo, todos nós aqui, tá? Todos vocês e eu junto, todos nós temos o nosso jeito pecaminoso de agir, de viver, tá? Desde pequenininho, tô falando de coisas mais profundas, tá? Coisas até que a gente nem percebe, mas a gente herdou na nossa casa os ídolos, né? Os nossos ídolos e tudo mais, as idolatrias, e a gente vive com esse jeito pecaminoso. Esse jeito pecaminoso, se eu não tomar cuidado, se eu me afastar um pouco da igreja, da graça de Deus, das minhas devocionais, ele pode ir piorando e eu posso precisar ir num consultório e eu vou receber um diagnóstico, entendeu? Simples assim, gente. Tem muita coisa ali que você vê que é purinho jeito pecaminoso de ser. E aqui eu não estou falando que quem recebe um diagnóstico é uma pessoa pecadora. O que eu estou falando é todos nós somos pecadores e podemos receber muitos diagnósticos. É isso que eu estou falando. É isso que a gente não entendeu. Todos. Eu brinco, né? Eu tenho o DSM, que aliás está aqui em cima, não sei se eu vou conseguir pegar, porque tem uma pilha de livro em cima. Peraí, gente, peraí que eu vou fazer de tudo para não cair. Peraí que a luzinha já baixou ali. É que é importante mostrar esse livro. Peraí, vamos ver se eu vou conseguir. Se alguma coisa cair aqui, vocês não ligam não, porque é normal, é assim mesmo. Tá? Peraí. Esse livro aqui, gente, é a Bíblia dos psiquiatras. É que não tá dando para ver a dimensão. Ele é muito grosso. Ó, meus dedos são gordinhos. Ele pega quase 4 dos meus dedos. Tá? É a Bíblia dos psiquiatras e dos psicólogos. É o DSM, tá na versão 5. Ele é um manual de diagnósticos, tá?
E assim, gente, esse manual de diagnósticos, ele tem 200 e poucos diagnósticos. Eu brinco com o pessoal que se a gente for levar isso a sério, quando eu começo a dar palestra sobre isso, algumas pessoas vão se mexendo no banco, vão ficando ansiosas, porque elas vão se identificando. Então, assim, todos nós, se a gente for buscar a fundo, a gente tem uns 3, 4 diagnósticos. É que pela graça, é que a gente entende a graça de Deus. Pela graça de Deus, a gente não chega lá, a gente não se descompensa tanto a ponto de levar um nome. Mas todos nós poderíamos tranquilamente sair com um diagnóstico. Então, assim, você vai ter que trabalhar com pecado. Por mais que a pessoa venha com um diagnóstico, eu não estou falando que é para você desdizer o que o médico disse, isso é muito complexo. Eu tive uma reunião com o pessoal da clínica sábado e eu respondi justamente essa pergunta. Justo, o pessoal vem com um diagnóstico, a gente fala alguma coisa, não, você não mexe em diagnóstico, mas você trata o pecado. E vai melhorar. Eu tenho visto isso na minha prática, e vai melhorar, porque é pecado. Muita coisa é pecado. E aí, gente, é aquela questão, somos pecadores. Vai dar errado, entendeu? Alguma coisa, alguma hora, vai dar errado. A gente já tem que esperar por isso, tá? Então, trate o pecado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Olha aqui, se não tem relação com doença, né? Para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 8 e último. Para aconselhar biblicamente, não basta querer, tem que estar apto. Romanos 15, 14, Paulo diz o seguinte: eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Gente, a gente precisa ser cheio de bondade. Cheios de bondade. O conselheiro, ele tem que ser cheio de bondade. E Deus tem a misericórdia da gente. Tem todo conhecimento, tem que conhecer muito. E são aptos para admoestar uns aos outros. Então, a gente precisa estar apto. A gente precisa se preparar. A gente precisa correr atrás, tá? Eu vou só passar os primeiros, que eu esqueci de ler os versículos, vai ser rapidinho. O primeiro foi, você precisa conhecer a Bíblia, e aí Colossenses 3,16 diz o seguinte, que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Gente, a palavra tem que habitar em você. Habitar, a ponto de alguém falar um problema e você já pensar biblicamente, tá? A palavra de Deus habite, não é só habite ricamente em você. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, esse foi o 1, que eu não li. O 2, que era cuide do seu próprio coração. Hebreus, esse eu li, né? Hebreus 3. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Ou não? Não li não, né? Não. Então, 3, 12 e 14. Tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Nota, gente, isso ele está falando com o povo de Deus, que inclusive estavam vivendo perseguição. Hebreus, né? Hebreus, eles estavam meio assim, se eles voltariam para o judaísmo, estavam pesando na balança para ver se estava valendo mais a pena, porque eles estavam sendo bem perseguidos, tá? Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Gente, o pecado endurece nosso coração e nos cega. Olha, deixa a gente ceguinho. Você vai alimentando aquele pecado, você vai alimentando, daqui a pouco você está cego, você não enxerga mais, entendeu? Endureceu o seu coração. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E o último, que eu não li o texto, foi: você precisa saber dosar entre animar e admoestar. Cuidemos também, esse eu li, né? Cuidemos de exortar uns aos outros na prática das boas obras, né? Hebreus 10. É isso, gente. Então, eu quis trazer esses pontos para vocês, porque quando eu ouvi, eu achei, meu marido, ele é bem organizadinho, assim, né? Bem acadêmico, e para mim ficou bem organizadinho na cabeça, e eu falei, vou compartilhar com eles, né? Muito e é bom. Isso, e na nossa igreja a gente tem trabalhado com isso, a gente está agora começando os atendimentos, né, teve a parte da preparação, 2 anos de preparação, dando curso mesmo para o pessoal, tudo preparando,
também montando a clínica, né? Tivemos que fazer uma construçãozinha, mexer com construção, tudo, montar. E agora estamos começando os atendimentos lá, né? Então, a gente vai fazer, a gente entende isso, que alguns só vão fazer esse atendimento, né? Só os que estiverem mais preparados, né? Porque, no geral, a igreja toda aconselha, né? Num corredor, uma conversa, um café, isso é fundamental, viu, gente? Essa comunhão, essa conversa, né? E quando a coisa for um pouquinho mais apertada, quando for uma situação mais difícil, aí encaminha para a clínica e aí alguém acompanha aí por algumas semanas, tá? Certo. Ju, muito obrigado aí pela orientação, né, que vai de fato ser aprofundada naquilo que o autor conseguir para desenvolver esses passos, né? O livro também tem 8 passos, aí eu até pensei, nossa, será que vai falar dos 8 passos dos livros? Mas não, foi muito bom. Eu fugi. Agradeço a atenção. Aí a Tati, o pessoal vai começar a fazer certas perguntas agora, né? E se você, né, puder nos dar essa atenção aí, porque, de fato, a gente carece de algumas orientações, né? Principalmente por conta do momento que a gente está vivendo. Mas primeiro eu queria levantar aqui a pergunta da Tati, aí a gente até elabora melhor essas questões do nosso tempo, né? Ela disse assim, gostaria de saber a opinião da Juliana sobre cristão consultar em psicólogo e fazer terapia. Então, é muito difícil, sabe, gente? Porque, assim, eu não vou condenar a pessoa. Eu acho que muitas vezes é ignorância, entendeu? Ignorância no sentido que todos nós ignoramos coisas, né? Todos nós somos ignorantes. Aliás, nós somos muito mais ignorantes do que sabemos alguma coisa. Exato. Então, às vezes, eu acho que é ignorância, porque eu tenho dado cursos de aconselhamento bíblico, tenho ido em muitas igrejas, tudo. E uma coisa que eu tenho ouvido demais, gente, é assim, nossa, Ju, nunca tinha ouvido falar sobre isso, nunca tinha ouvido desse jeito, nossa, que legal. Eu atendo e de vez em quando as pessoas vêm para mim, mas por que nunca me encaminharam para um conselheiro bíblico e não sei o quê? Mas porque não tem tanto assim ainda, calma, a gente está engatinhando. Então, assim, eu acho que vai ser uma furada, tá? Vai ser ruim para a pessoa, não vai ser bom, porque a psicologia crua, ela é muito ruim, ela é muito danosa, tá? Porque o homem no centro e o homem, a gente já está no centro, gente. O problema todo é esse, tá? O problema todo é esse que, por mais que a gente ache que a gente não se goste ou que a gente tem complexo, a gente já está no centro, tá? O João, no nosso canal, quem quiser ver, ele tem uma playlist na IPJMC, né? Igreja Presbiteriana José Manuel da Conceição, mesmo nome do seminário. Tem uma playlist sobre orgulho. São 5 estudos bíblicos de quarta-feira sobre orgulho. Vale a pena assistir. Nós somos o centro. Esse é todo o problema da nossa vida, tá? E a psicologia, ela não enxerga isso que é tão básico. Ela quer colocar você no centro, entendeu? Então, assim, eu acho, tá, que essa pessoa, ela pode até melhorar em algumas questões, dependendo da situação, pode. Por quê? Porque dá uma mascarada, porque troca um ídolo por outro, e quando o ídolo é novo, ele ainda não te deu tanta dor de cabeça, tanta rasteira, entendeu? Então, eu creio que isso pode acontecer, mas eu acho que realmente vai fazer mais mal do que bem. Pode acontecer de Deus usar a graça dele e usar ali a situação, até pela ignorância da pessoa, também acredito, tá? Também acredito. Então, Deus pode, mas eu diria que a pessoa está indo por um caminho complicado, tá? Mas, infelizmente, nós não temos hoje gente, entende? É por isso que eu quis assumir como profissão mesmo, porque, infelizmente, às vezes a pessoa precisa e não tem ninguém que ouça, não tem ninguém que acompanhe, não tem ninguém que caminhe com ela, entendeu? Então, fica difícil também a gente criticar, né? Fica complicado, tá? Sim. Ju, ainda nessa questão mais prática, pessoal, aí fiquem à vontade também, quem quiser tanto escrever quanto abrir o microfone aí para fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Por favor, é o esquema mesmo que a gente sempre faz. Ainda dentro dessa ideia, né, do
do cristão com a psicologia, né? O cristão que recorre à psicologia. Porque a gente tem o cristão que vai ao psicólogo e a gente tem o cristão que é psicólogo. Como é o caso de algumas pessoas aqui do nosso meio, né? A gente tem cristãos, e na nossa igreja, cristãos que são psicólogos. Como hoje esse cristão psicólogo, ele colabora ou beneficia no trabalho acadêmico, no trabalho de terapia, de consulta, ou não? Independentemente da vertente da psicologia que se use, não tem como. Porque, assim, por que eu estou falando isso? Recentemente, por conta do livro do Schaeffer, a gente leu aquele Verdadeira Espiritualidade. Nós trouxemos aqui um pastor chamado Aender Borba. O Aender Borba, ele também é formado em psicologia há algum tempo já, atuante na área, e também pastor, e foi capelão no Martin Bucer, não sei o quê. O ponto foi, né, existem vertentes dentro da psicologia que são, de fato, piores do que outras vertentes dentro da psicologia. Alguns métodos são mais prejudiciais do que o outro, como é o caso do Jay Adams, quando ele fala, no tempo dele, sobre a questão de Freud e outros, acho que Skinner também, que ele critica veemente o uso e tal. Mas hoje, o cristão, ele possui ferramentas pela graça comum, suficientes para agir nas tratativas de problemas decorrentes do pecado? Será que existe esse benefício? Será que existe essa mão de obra a nosso favor ou a favor do reino por meio de cristãos que exercem essa profissão? Tá. É assim, Pedro, o que eu vejo, tá, na maioria dos psicólogos cristãos que eu conheço, é um posicionamento de que eles estudam muito mais a psicologia do que a Bíblia. E eles acabam sendo mais psicólogos, eles não têm muito esse filtro, essa crítica, tá? Eu conheço alguns poucos, que até já encaminhei gente para um outro desses poucos, que são pessoas que fazem o seguinte, elas conhecem a Bíblia, elas estudam a palavra, mas por conta do emprego delas, de repente trabalha numa clínica e precisa, tá? Tá ali e tudo mais, precisa do CRP, não abriu mão do CRP, mas quando atende com uma visão bíblica, apesar de que mesmo essas pessoas, elas falam para mim, Ju, eu tenho dificuldade de falar claramente, se a pessoa me dá abertura, eu falo, se a pessoa não me dá, eu não falo, tá? Esse é o meu problema. Então, tipo assim, eu não tô falando que tá errado, tá? Eu não tô falando que tá errado. É assim, ó, gente, tem coisas que na minha prática eu uso a psicologia. Eu uso a psicologia em algumas coisas, tá? Eu sou uma conselheira bíblica diferente, porque eu uso a psicologia. Só que eu uso a psicologia naquilo que ela vai me ajudar e que ela não se choca com as escrituras. Dá para reter alguma coisa de bom da psicologia? Dá, claro que dá. Inclusive, por exemplo, os diagnósticos, tá? Eu acho os diagnósticos fantásticos. Eu gosto muito, eu estudo muito diagnósticos, né? Transtornos. Eu gosto, eu acho fantástico. Por quê? Porque é um manual, alguém foi lá e estudou como que uma pessoa funciona e eu que não funciono daquela forma, eu vou atender alguém e eu posso ver como que ela funciona, o que ela está pensando, que é diferente de mim, eu não conheceria se eu não tivesse esse livro. Mas o que eu falo é muita coisa, eu sei que é difícil a gente entender isso, porque a gente é assim, nós somos cristãos, e a gente fala da depravação total, muitos são presbiterianos, e a gente fala como o pecado nos afetou, não sei o quê, mas se alguém fala para mim que eu sou pecadora, não, aí já não. Vai falar que o meu problema é pecado? Não. Entendeu? Gente, nós somos pecadores. Todos nós, entendeu? Então, assim, claro, tem questões físicas, né? Tem gente que gosta dessa parte. Tem questões físicas, hormonais, o cérebro adoece também. Sim, claro. É claro que sim. Mas até nisso, Deus nos dá uma certa responsabilidade, tá? Eu tô até escrevendo um livro, não sei se um dia vai ser publicado, porque é bem difícil, né, assim, publicações, né, no nosso país. Mas eu tô escrevendo um livro sobre TPM. Eu tenho a forma mais grave de TPM, que é um transtorno, tá? É um transtorno. Eu tenho a forma mais grave, e é questão hormonal. Mas eu sei que eu tenho responsabilidades. Eu não posso sair batendo em todo mundo, matando alguém, porque... E nota, tem países, eu não sei se o nosso é assim, mas tem países que atenua a pena
por conta de hormônios, tá? E eu tenho o problema. Eu não concordo, não é porque eu tenho que eu vou falar assim, ai, gente, eu tenho... Não, eu tenho que me cuidar. Se eu não tiver com a minha devocional em dia, se eu não estiver orando ali, se eu não estiver louvando, se eu não tiver... Vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim. Ah, é por questões hormonais? Tá, mas tem uma questão espiritual também. Tem uma questão espiritual. Entendeu? Eu vivo no mundo caído, eu tenho algumas questões hormonais, outras pessoas têm outras questões hormonais, nosso corpo não funciona perfeitamente. Então, nossa vida espiritual tem que estar muito bem. Tem que estar muito bem. Sim. Senão vai dar ruim. A questão moral do cristão é espiritual, né? E ela não tenta nenhuma das partes da realidade, seja ela para com Deus, para com o próximo ou para com a criação, né? A ideia dos mandatos também, né? Exatamente. A gente segue Deus em tudo que a gente faz. Mas existem essas consequências que são, parece, mas não, parecem que ultrapassam a espiritualidade, né? Ah, não, isso é uma questão hormonal, isso não se trata com as escrituras, pelo contrário. Isso. Só tem porque tem escritura, né? Exatamente. A Raquel levantou aqui, Ju. Raquel, por favor. Eu ia fazer essa pergunta agora, mas como você está aí, levantou a mão, por gentileza. Seu áudio aí. Oi, gente. Não, eu não vou, não vai ser aquelas questões, não, Pedro. Até porque está quase na minha hora de sair. Verdade. A Juliana falou que o aconselhamento bíblico é uma questão muito escasso no Brasil, né? Principalmente pessoas igual ela que estudou, o esposo dela preparadas, que estudou, preparados, isso. Mas o chamado pastoral para todos as pessoas que sentem esse chamado pastoral, isso não seria unido ou harmonioso, ou de mãos dadas com o chamado para o pastoreio? No meio evangélico, isso não deveria ser mais comum, até mesmo para aquelas pessoas que estão se preparando para os homens, né, que estão se preparando para o pastoreio? Por que você acredita que no Brasil isso é tão escasso? Por que você acredita que no Brasil, ou mais também, os pastores, eles não a maioria, né, dos pastores, eles não se graduam, não se preparam para isso, sendo que o mundo está, né, o ser humano está tão doente, né? Nós estamos, né, vivendo também o caso da iniquidade estando aumentando. Os pastores, isso não deveria fazer parte do chamado pastoral? Tá. Raquel, é assim, primeiro que, assim, pelo menos na época do meu marido, né, eles quase não tinham aula de aconselhamento, não sei se eram 1, 2 semestres só, 1 ou 2 matérias só, isso é pouquíssimo, tá? Porque eles têm muitas outras coisas para estudar, né? Ainda são 2 semestres, Juliana, eu estou no JNC aqui e ainda é assim. Isso é muito pouco, tá? Então, isso é uma das coisas. Segunda coisa, gente, é difícil porque, assim, ó, eu trabalho só com isso, tá? Mas eu trabalho na igreja também, ajudo meu marido na igreja, né? Tenho minha família, mas eu trabalho só com isso. Gente, eu não tô dando conta, eu tô com fila de espera. Eu não dou conta. Então, assim, é muita demanda. Então, por isso até, estando do lado de cá do Ministério Pastoral, né? Porque sendo esposa de pastor, e meu marido já teve épocas que ele foi pastor de tempo integral, eu vi, assim, o quanto é necessário, porque as pessoas estão adoecendo demais mentalmente, elas estão cada vez mais buscando ajuda e, assim, demandam tempo. Por exemplo, eu atendo as pessoas, né, que me buscam, no mínimo, são 12 sessões, gente. Isso dá 3 meses acompanhando uma pessoa, no mínimo, tá? Normalmente, para ficar bem mesmo, eu gasto 1 ano. E aí eu vi uma pergunta subindo de alguém, falou, você acha que então quem tem doenças graves, mentais, tem que ficar sem tratamento? Gente, eu já tratei de esquizofrênica. Tomava 7 medicamentos, parou de tomar medicamentos, por conta dela, eu quase surtei, porque eu não faço isso, eu não quero que a pessoa pare, ela tem que ir no médico para fazer o desmame, porque isso é muito sério, tá? Mas ela foi ficando tão bem que ela parou por conta dela, ela é esquizofrênica, ela via a gente, ela ouvia vozes, e um dia ela veio num trabalho da minha igreja, eu tive a oportunidade de passar o dia com ela em surto,
E graças a Deus, hoje ela tá bem, voltou na médica, tudo, com um medicamento. Ela tomava 7. Aí eu tratei de uma outra, essa eu ainda estou tratando atualmente, ela tomava 17. E, gente, quando eu tô falando medicamento, eu não tô falando aspirina, Dorflex, eu tô falando todos os medicamentos que mexem no sistema nervoso central, isso é muito sério. Essa moça começou a ter, os rins dela começaram a parar. Ela teve que ser internada na UTI, porque iam tirar os remédios dela, porque senão os rins dela iam parar de vez. Tiveram que tirar o medicamento, mas por que ela foi internada na UTI? Porque ela ia ter crise de abstinência, tá? E aí eles tiveram que monitorar ela 24 horas por dia. E aí essa moça tirou, né, a médica tirou dela, porque depois do que aconteceu com o corpo dela, a médica tirou, deixou ela com 7. Hoje a gente está caminhando, ainda estou com ela, hoje ela está com 2,5. Então, assim, gente, pessoas bem preparadas, tá? Não estou falando qualquer pessoa. Tem condições, sim. Só que o pastor tem 1000 coisas, eu faço só isso. É uma brecha do pastoreio. Porque eu tenho dom, né? Porque existe o dom, existe o ofício de pastor, mulheres não têm esse ofício, tá, gente? Mas tem o dom do pastoreio. Eu tenho esse. E aí, quem tem o dom e gosta e quer se preparar, pode estudar e pode trabalhar com isso que a gente precisa, porque gasta tempo, acompanhar a gente gasta tempo. E mais ainda em aconselhamento bíblico do que em psicologia, porque aconselhamento bíblico vira seu amigo, sua amiga, entendeu? Essa que é esquizofrênica, de vez em quando ela vem para minha casa, dorme aqui, vai no trabalho com a gente, da igreja, entendeu? Virou minha amiga, nem conhecia. Então, gente, gasta tempo, pessoas demandam tempo, e dependendo da situação, do problema, se for mais grave, gasta mais tempo ainda. E o pastor não dá conta, infelizmente, não dá conta. Mas eu acho que sim, deveria se parar, né, porque ele vai atender em alguma medida, mas o que eu estou falando é ele não vai dar conta de atender toda a demanda da igreja, cuidar dos presbíteros, dar aula, se preparar para pregar, se preparar para visitar. Gente, não dá. É muita coisa, tá? Mas e o que você, então, como você é esposa de pastor, o que você entende que seria quando Jesus fala para Pedro, tu me amas, apacente as minhas ovelhas, o que seria, se não esse, né, um apacentar, um tipo de aconselhamento, trazer a ovelha para mais perto, esse cuidado todo. Então, o que é apacentar a ovelha? Eu estou falando isso porque na pandemia eclodiu aqui na minha casa, nós somos um lar cristão, questões, eu descobri que o meu filho foi abusado sexualmente pelo meu irmão, e mais uma outra questão, né, muito séria com meu outro filho. E eu e meu esposo, a gente entrou num loop, assim, muito, muito ruim, muito, muito difícil. E eu orei durante 1 ano, pedindo, falando, Jesus, a gente precisa de ajuda. Daí a gente foi num encontro de casais e a gente conheceu esse pastor, que ele faz parte, né, de uma congregação, não é congregação, é comunidade de pastores que são voltados para aconselhamento, né? E a gente e ele pediu 6 meses, né, para acompanhar a gente, e a gente está fazendo aconselhamento. E muito que você está falando, que você falou no começo, eu identifiquei demais, né? Que a gente fazendo aconselhamento, eu consigo identificar, já tem um tempo. E essas questões estão surgindo na minha cabeça. Por quê? Porque eu trabalho com mulheres profissionalmente. E trabalhando com mulheres, você praticamente está dentro da família, né? Porque mulheres conversam. E eu tenho observado isso, que as famílias estão enfermas, que as pessoas estão doentes, e uma pessoa cristã, dentro de uma comunidade cristã, estar passando por questões sérias, e simplesmente o apacentar a ovelha não ser isso meio que machuca o meu coração, né? E confunde o meu entendimento do que é realmente um chamado a pastorear.
Eu entendo, e aí o Pedro vai falar melhor que eu, porque ele estuda grego, hebraico e tal, eu não. E infelizmente eu não peguei do meu marido por osmose, queria, gente, mas não rolou. Eu entendo que apacentar também tem a ver com o ensino, principalmente da palavra. Porque, assim, gente, o chamado de Jesus, o chamado para o pastoreio, até para os próprios discípulos, tem a ver principalmente com o ensino da palavra. Por quê? Porque a palavra faz a obra. A palavra faz a obra. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que só de você... O Piper tem uma frase que eu gosto muito, John Piper, que ele diz assim, teologia forte produz mulheres fortes. Ele está falando para mulheres, né? Teologia fraca produz mulheres fracas. E é exatamente isso. Então, assim, o principal... a responsabilidade do pastor na igreja, a meu ver, é com o estudo da palavra, porque fala, né, que seja merecedor de dobrados honorários aquele que se afadiga no ensino da palavra, entendeu? Então, e aí, de novo, qual é o erro, gente? Gente, eu morei fora e eu vi isso, nos Estados Unidos, eles são tão organizadinhos, é assim, aí tem o pastor, que é o pastor de ensino, aí você tem o pastor, que é o pastor de aconselhamento. Aí você tem o pastor, que é o pastor da música. E é tudo feito com muita excelência. E o pessoal tá trabalhando, tá? Não tem gente lá de acima, não. Aqui, americano é muito sério com relação a isso. E assim, aqui, a gente já tá muito... As pessoas ainda mais para estudar, pegar... Eu tô... Ju, só para eu concluir rápido. Até que não tá cortando a sua fala. Eu não sei se todo mundo tá vendo, cortando vídeo. Tá cortando vídeo para vocês, pessoal? Então, acho que a gente perdeu um pouco desse raciocínio com a realidade dos Estados Unidos, com a realidade do Brasil. Aí você ia partir para a conclusão. A gente não pegou essa ponte. Tá, é assim, nos Estados Unidos, eles têm um pastor para ensino, um pastor para aconselhamento, um pastor da música, e assim, o pessoal trabalha, gente. O pessoal trabalha, só que é tudo feito com excelência. Aqui no Brasil, a gente contrata um, às vezes dois, quando a igreja pode um pouco mais, para cuidar de 200. Gente, não vai rolar, eu topo. Por exemplo, eu tenho, sobre os meus cuidados como esposa, eu tenho 4, né? Fora a minha pessoa, eu tenho 4. Gente, eu vou ser sincera, às vezes eu não dou conta. Tá? Tem hora que meu filho precisa de aconselhamento, eu não dou conta. E eu fico mal. Agora, imagina se eu tivesse 100. Não vai rolar, gente. Leva para a tua realidade e pensa nisso. Você consegue criar seus filhos da forma que você gostaria de criar? Você não dá conta, entendeu? Então, assim, como que a gente quer exigir do pastor que ele consiga dar conta de todo mundo? Então, assim, não estou falando que não tem pastor que faça mal o seu trabalho, tá? Existe sim, tá? Não estou falando que não tenha, não. Existe pastor, não quero usar essa palavra, picareta, mas eu não quero usar. Existe, todo lugar tem. Tem médico assim, tem pastor, infelizmente, gente, tá? E o pastor, ele tem que ser muito sério, porque ele que cuida do horário dele. Então, tem que ser muito sério, tá? Mas também, o que eu vejo muito, assim, às vezes, muita família de pastor quebrada, e eu não tô falando porque, graças a Deus, não é o meu caso, tá? Não é o meu caso, Deus foi bondoso com a gente. Mas, às vezes, eu vejo muita família de pastor quebrada, porque o pastor, ele quer dar conta da igreja, abraçar a igreja, e aí em casa mesmo não tá conseguindo, porque não dá, simplesmente não dá. Então, a gente tem que tentar ser justo, o pastor tá falhando mesmo, ou ele não está conseguindo, ele está trabalhando, ele está na ativa ali, mas, infelizmente, não está dando conta, né? E aí a gente tem que entender que a gente não pode cobrar acima das forças humanas de alguém, né? Então, é só isso, tá? Mas eu concordo que tem pastor que realmente não faz o trabalho que deveria fazer. Infelizmente, isso também existe, tá? A pergunta da Kel, Juliana, ela é muito importante, porque, assim, todos os problemas parece que a gente está vivendo e discutindo hoje, né? Parece não, é fruto de um trabalho não feito ou mal feito, ou porque não tem ninguém para fazer,
na realidade da qual a gente se encontra, ou a igreja presbiteriana, não, a igreja evangélica no Brasil se encontra, né? A gente dificilmente tem pessoal para trabalhar na igreja, isso na igreja, imagina só com a igreja. Então, eu acho que é legal pontuar isso, porque, como você mesmo falou, na sua época era dois semestres, ainda é 2 semestres, mas quando eu vi que o Andrew Jumper soltou um curso para isso, no momento que a gente está vivendo, é por isso que eu coloco essa nuvem, né, em cima de nós aí. A gente está vivendo um tempo em que está muito difícil dialogar ou entender o que está acontecendo, porque a gente está discutindo coisas, e eu gosto de lembrar quem falou isso, né, porque não é meu, essa análise, do Pedro Dutti, o pastor presbiteriano. Ele disse assim, num livro dele sobre sexualidade, que a gente está discutindo questões de 50 anos atrás. Então, o tempo que a gente tem que lidar, o espaço de coisas que aconteceram, é muito denso para pastores, como é o nosso caso aqui na cidade de Caçapava, com pouco tempo de formação, porém com vocação para tal, lidarem com questões, e assim, são questões muito sérias e questões que precisam de fato de muita atenção e preparo, como você falou. E infelizmente a gente não tem esse preparo ou acesso a esse preparo como a gente gostaria, né? Então a questão que você levantou dos Estados Unidos é algo muito importante, porque assim, às vezes a gente olha para essas realidades e fala, não, mas também é fácil ser pastor nos Estados Unidos, na igreja do John Piper, na igreja do Timothy Keller. Não é fácil, porque eles trabalham demais. Você falou assim, o Pedro pode ajudar no grego e no hebraico. Eu acho que eu não posso ajudar tanto ainda, mas quando você vai lá, pelo menos pro inglês, né, que é uma tradução mais fiel ao texto original no grego, a palavra lá é alimentar, né? E lembra muito o que Pedro fala naquela discussão da distribuição das viúvas, né, dos recursos às viúvas. Ele fala, olha, o nosso ministério é se dedicar à palavra e oração. Mas, antes dele falar isso, a igreja vive em quê? Em comunhão, partindo do pão, de casa em casa. Eu acho que isso conta muito também, né? Além do preparo, a comunhão do povo de Deus, ela é saudável ao ponto de ser terapêutica, né? A ponto de ser tratativa, né? Então, eu sinto o mesmo pesar que a Kel, e entendo essa sua fala de como é difícil lidar com a realidade da igreja brasileira. Não só porque tem problema, mas é porque não tem mão de obra, né? E eu acho legal também você, não sei se você puder ajudar a gente, eu queria só levantar um ponto aqui, até por conta da leitura desse livro, é que tem material hoje, por exemplo, existem alguns materiais mais atuais sobre aconselhamento cristão, porém eu não sei o quanto são funcionais no aconselhamento bíblico, né? Que eu estou até olhando aqui para ele, para não lembrar, para não errar o nome do autor. Por exemplo, Aconselhamento Cristão, do Eric Johnson, que é um livro que saiu em complemento a uma obra introdutória dele, que a Ruth sabe o nome, que a Ruth leu num grupo de cristãos psicólogos do Labri, não sei, Ruth, me ajuda aí. Mas, enfim, esses materiais hoje têm chegado e a gente desconhece, a gente ainda não conseguiu aplicar em toda a igreja, né? E fora as literaturas que eu vejo você e o João Paulo utilizando, que assim, se eu não tivesse o Everson, que senta aqui do meu lado, que também é seminarista, que gosta de vocês e conhece vocês e não sei o quê, ele ia falar, eu não ia saber. Porque você mesmo, com todo esse trabalho, e é presbiteriana, não chegou para mim no interior de São Paulo ainda, sabe? Com todas as informações e todas essas, sabe? Nossa, tá clareando a minha mente agora, né? Dá para fazer, mas a gente desconhece e a gente não tem gente tão preparada para isso, né? A Ruth está complementando aqui, ela diz aí que foi, né, dos amigos psicólogos que conheceram no Labri e formaram um grupo de cristãos psicólogos que discutem essas questões da academia, do pensamento e tal. E você acha que isso tem mudado? Tá chegando? Tá acessível?
O que que a gente pode fazer aí para correr atrás? Só o grupo de leitura basta? Eu acho que está chegando, graças a Deus. Muitos lugares estão oferecendo cursos, né, e preparação para conselheiros bíblicos, né? Então, assim, eu acho que está chegando sim. A gente ainda está caminhando, né, a passinhos curtos ainda, mas eu acho que está chegando, né? E temos que estudar, né? Então, a gente tem o nosso curso de Zoe, que a gente agora está vendendo os pacotes, porque já demos ele presencialmente, 16 módulos, e agora nós estamos vendendo os pacotes, vai ajudar nos custos da nossa clínica, né? Já que a gente vai atender gratuitamente. Temos também a Nutra, né? Que é um curso bem conhecido, eles têm uma fila de espera considerável, mas em algum momento você entra, né? Então, tem o curso da Nutra, tem a BCB, né, que eles oferecem módulos em vários lugares do país, você tem que entrar no site, ficar de olho. Então, nós temos várias possibilidades. E agora do Jumper, né, essa pós-graduação, que facilita, você tendo uma graduação, você pode fazer totalmente EAD, gente, totalmente EAD, e é um curso excelente, né? Então, são coisas que eu acho que a gente está caminhando, sim, né? E, de novo, gente, eu não sou contra completamente a psicologia, eu só acho que com as leis do nosso país, eu, Juliana, achei inviável para fazer do jeito que eu queria fazer, que biblicamente, né? Exatamente, porque o que eu faço? Eu uso a psicologia para analisar a situação, e mesmo assim eu não uso só ela, né? Muita Bíblia também, que é a Bíblia que vai me dizer o que é certo e o que é errado, a psicologia vai me ajudar a enxergar um pouco mais do coração, e o tratamento é totalmente bíblico, entende? Então, assim, eu não conseguiria fazer isso sem abrir mão do CRP, né? Por conta das leis mesmo. Então, assim, tem gente que não pode abrir mão do CRP, eu acho que o ganho vai ser ruim para o reino, porque tem gente que está trabalhando em alguns lugares que elas precisam do CRP, então eu acho que aí esses casos sim, mas não sendo isso, eu acho que a pessoa que vai trabalhar no consultório, eu acho que vai ser bem difícil, assim. De novo, gente, não sei, cada um sabe aí da sua vida com Deus, né? Eu senti que realmente Deus estava, senti assim, né? Não presbiterianamente, senti que Deus queria isso para minha vida, me preparou para isso, né? E aí meu marido também deu todo o apoio, tudo, então realmente. Mas eu uso alguns recursos da psicologia e acho que algumas coisas é bênção, entendeu? É bênção e a gente tem que usar assim. Mas não poder falar de Deus abertamente, de Cristo, ler um texto das Escrituras, recomendar um texto das Escrituras, um sermão, um livro cristão, aliás, eu uso muito livro de aconselhamento para as pessoas, né, para a gente trabalhar questões específicas. Então, não teria como, não teria como. A minha prática hoje, ela é pautada na Bíblia, então não teria como. Tá? Mas eu acho que a gente está caminhando, eu acho que a gente está, graças a Deus, indo para um lugar aí bom, tem boas perspectivas. Muito bom. Ô, Ju, eu só vou abrir aqui para o pessoal, caso alguém... Pessoal, se alguém quiser levantar alguma dúvida, alguma questão, fazer alguma pergunta mais direta, né? Acho que é o caso da Midori. Então, a Lilian Midori. Lilian, por favor, pode falar. Tem que liberar o microfone, isso. Tá todo mundo ouvindo? Sim. Não, na verdade, acho que o que a Raquel falou, né, essa questão do coração dela, eu queria falar também que a gente, como ovelha, né, a gente é muito negligente a leitura da palavra, a oração, a gente negligencia muito isso, negligencia muito o discipulado, ao encontro com intenção mesmo, né? Então, a gente atribui toda a responsabilidade ao pastor, né? Sendo que ele é uma pessoa, é impossível. A gente precisa ser maduro, a gente precisa estudar mais. Essa responsabilidade chamada é a todos, né? Nesse sentido, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso. Uhum. E sobre essa questão da psicologia, gente, nossa, acho que foi resposta de oração, Juliana, porque eu tive uma crise muito forte com essa questão de psicologia. Eu acho que foi por muita influência mesmo. Eu tava querendo fazer o curso de psicologia já, porque eu tava pirando, mas você conseguiu resolver bastante coisa, que é lógico, eu tenho muitas dúvidas ainda, mas
Eu fiquei muito, muito feliz, assim, por ouvir você 8 pontos aí, mesmo não sendo os do livro, mas eu estou muito animada para ler esse livro, né, junto com o pessoal, e agradeço aí a oportunidade, né, pelo Pedro. Obrigada, Pedro. Amém, Dor, que isso. A gente fica muito feliz. Ju, sabe uma coisa que a gente tem pensado bastante, assim, né, entre nós, de fato o quanto o cristão ele pode auxiliar no desenvolvimento das ciências, né? Porque aquela coisa, a arte está precária, não vai fazer arte. O judiciário não funciona, não vai trabalhar lá. A política, e assim vai. A gente vai olhando para as esferas da sociedade, né, como diria o Abraham Kuyper lá, reformador da Holanda, e a gente se isola da sociedade, né? E então, assim, claro que a intenção primária é igreja, sabe? Nós, como povo, somos transformados e nós queremos transformar a sociedade a partir da renovação daquilo que de fato nos transforma, né? Que é a palavra de Deus. Mas como nos envolver, como nos achegar a determinadas áreas do conhecimento, fazendo diferença de fato, porque nós somos cristãos, por si só, nós já somos diferentes, né? Porque a palavra de Deus causa isso em nós. Então, é muito da nossa preocupação, envolve muito questão de cosmovisão, e como a gente, né, se encontra nesses meios sem fugir, e sem se... Como você fez, você saiu, mas você voltou com tudo, né? E isso é muito legal, porque isso é um encorajamento para nós, né? Porque, de fato, é uma realidade diferente. Parece que você está vivendo nos Estados Unidos e São Paulo. Só você faz isso, sabe? E para a gente é inspirador, assim. É um negócio que chama muita atenção, né? Eu diria, Lilian, para você, não fique desmotivada a fazer, não. Eu só diria para você o seguinte: faça, mas faça igual eu recebi o conselho. Faça lendo sempre um livro de aconselhamento, e já começa com Jay Adams, que ele já vai logo batendo na onde tem que bater, entendeu? E quem sabe você vai ser uma conselheira bíblica, porque assim, gente, a psicologia, sabe o que ela me ajudou bastante a enxergar? O tamanho do buraco do ser humano. Eu não sei como está agora, tá? Porque isso, eu fiz o curso há 20 anos atrás, né? 23 anos, para ser mais precisa, que eu entrei na faculdade. Então, naquela época, a gente não tinha muita discussão de gênero, das minorias, a gente não tinha, tá? Então, eu peguei a psicologia olhando mais, fazendo a gente olhar além da máscara do ser humano, além do que a pessoa traz para você, olhar por trás. Então, como cristã, me ajudou muito ver o coração e enxergar o quão horrível é o coração do ser humano. Entendeu? Então, me ajudou a enxergar muito isso, né? E aí eu trouxe para a Bíblia, nossa, aí fez todo sentido do mundo, e a graça ficou muito mais linda, muito mais brilhante, assim, para mim, né? Então, a psicologia, ela tem coisa legal, ela vai te mostrar umas coisas, vai fazer você refletir, além da máscara das pessoas, além dos comportamentos que são socialmente aceitos e tudo mais. Mas, hoje, eu já ouvi falar que a coisa está mais complicada porque eles estão trazendo mais para essa coisa de gênero, para essa luta de minorias e nananã. Então, parece que até a psicologia, atualmente, deu uma mudada, entendeu? Você já não estuda mais questões que estudava antigamente, tá? Então, por exemplo, eu estudei, tá? Apesar do Freud ser bem maldito por aí, falarem mal do pobre, né? Do pobre não, né? Enfim. Mas, apesar de crucificarem o coitado, ele falava que a homossexualidade estava dentro das perversões. Então, por exemplo, ele classificava o ser humano em 3: neurótico, psicótico e perverso. Neurótico seria todo mundo. Tá? Todo mundo com as nossas neuroses, com as nossas preocupações, ansiedades, tá? Um pouco de ansiedade, todo mundo. Então, todo mundo é neurótico. Alguns vão ser psicóticos, que rompem com a realidade. Daí seria o louco clássico, o esquizofrênico hoje, que são pessoas que deliram e tal, então ficariam nessa classe das psicoses, tá? É o louco clássico.
E os perversos seriam os psicopatas, as pessoas maldosas que matam, que fazem maldade, que estupram, que não sei o quê. Freud disse que a homossexualidade ficava ali. Eu aprendi isso. Eu até fui procurar, porque eu tenho a coleção dele. Eu fui procurar e eu não achei. Eu falei, gente, mas não olhei tudo, né, gente? São 20 e tantos livros, né? Não olhei tudo. Dei um Google, falei, onde que tá? E aí pegava o meu livrinho, né, físico para ver e tal. Porque não se fala mais hoje, entendeu? Mas Freud falava que estava dentro das perversões. E aí, o perverso, gente, a Bíblia fala do perverso, entendeu? Então, até Freud, que a gente tem muita coisa contra, teve um lampejo de graça ali, teve um negócio ali que ele falou, e hoje até o povo cala ele, entendeu? Hoje o povo cala ele. Então, assim, tem coisa boa? Tem. Mas você tem que estar muito em comunhão com Deus, porque tem muita coisa ruim misturada, que aí fica difícil de ver. E sabe o que complica mais? Porque o nosso coração é pecaminoso. Sim. Então, tem coisa que a gente ouve que é muito gostosa de ouvir. Que você quer assumir como verdade. Entendeu? Então é isso, mas graças a Deus a gente está caminhando. Muito bom. Só para concluir, na verdade, por favor. Quando eu disse que me ajudou, eu tenho amigas psicólogas cristãs, assim, nesse sentido que eu questionei muito, mas muito, muito mesmo, até porque a minha antiga igreja é uma igreja, assim, extremamente contra a psicologia, então foi o que foi fundado na minha cabeça, mas depois outras pessoas colocaram outra coisa na minha cabeça e por isso eu pirei. E aí essa minha amiga, ela conversou comigo, explicou um pouco do que você explicou para mim agora, mas esse abrir dos olhos no sentido que eu posso estudar o que você falou, aconselhamento, porque eu conheço a BCB, eu tive a oportunidade de ir, mas acabei indo para fora do país de estudar sobre isso, mas eu entendo que ela colabora, né? Eu consigo entender isso, mas eu acho muito perigoso, né? Eu gostaria de estudar, mas não fazer a faculdade em si, mas estudar materiais que possam me ajudar, assim, ler alguns livros, assim, e de repente, para me ajudar a partir para o aconselhamento bíblico. Porque eu gosto muito, assim, muito, 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 muito de conversar com as pessoas, de aconselhar com amor, entender que eu não sou, eu não posso me considerar superior a ninguém, ninguém, ninguém. Toda hora isso baixa no meu coração e fala, Midori, volta para o seu lugar, você não é ninguém, né? E exatamente o que você estava falando sobre isso. Mas, nossa, tá sendo um alívio. Obrigada por me explicar. Imagina. Muito bom. Perfeito. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? Aproveita, gente. Porque se você não perguntar aqui, você vai ter que fazer o curso da Juliana. Aí lá vai ter tanta gente fazendo pergunta que pode ser que você não tenha tempo. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, a gente já está batendo um certo horário. E a gente tem a prática, Juliana, não sei se eu falei com você isso, mas a gente vai até às 10, a gente gosta, bate papo, então a Midori vai se encontrar aqui, porque a gente sempre procura, né, concluir essas ideias de maneira que edifiquem um ao outro, né? A gente não quer sair aqui com ódio de nada e assim, a gente tem que, de fato, odiar o pecado, né? E o pecado é desobediência a Deus, é transgressão da lei perfeita, a palavra inspirada de Deus, né? E a gente não quer ofender o nosso Senhor, a gente não quer estudar algo para, sei lá, ser aceito, né? Pelas pessoas que ficam inculcando coisas na cabeça da gente, mas a gente também não quer odiar as coisas e as pessoas sem ter base suficiente para saber analisá-las, julgá-las, né? Como você tem feito aí, tenho certeza que nos motivou. E pensando nessa questão de motivação, eu acredito que você seja dessa pessoa que, né, tem esse perfil de nos animar, como você falou lá atrás. Nos dá uma orientação final, né, para a gente concluir essa discussão que a gente fez, essa conversa que a gente teve, para, de fato, a gente caminhar em bons caminhos, assim, dentro dessa análise da psicologia e cristão e psicologia, por favor. Tá. Gente, o aconselhamento bíblico para a igreja, né, dessa forma mais cotidiana que deve acontecer, ele acontece em relacionamento, né, ele acontece em relacionamento. E a gente precisa querer se envolver, né, com as pessoas, com a vida delas, se abrir para ajudar. Às vezes a gente se autopreserva demais, né?
a gente tem medo, né? Medo de não dar conta, mas aí a gente se autopreserva demais e fica com a vida mais pra gente mesmo, né? Eu li há pouco tempo um livro que me ajudou demais e foi até o primeiro livro da reunião do pessoal que vai atender na minha igreja que eu indiquei. O Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosária Butterfield, da editora Monergismo, tá? Ele tá aqui, ó, peraí. Ele tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Linda a capa dele, linda a capa dele. Gente, o conteúdo é maravilhoso, maravilhoso. A Rosária é uma ex-homossexual, ativista, ela era professora de universidade, então ela era bem ativista mesmo, essas mulheres inteligentes e tudo mais e tal. E aí ela se converte porque um casal de idosos cristãos, tá? O casal era cristão e começou a chamar ela para ir para casa deles jantar. E aí ela pensava assim, eu vou lá na toca do inimigo, porque quando a gente precisa estar perto do inimigo para saber tudo que o inimigo pensa, para a gente ter argumento e tal e tal. E aí ela, né, conclusão, ela se converteu, tá? E é linda a história dela, tá? E tem esse livro também que alguém postou aí, né, que ela vai falar um pouquinho mais da história de conversão dela. Aqui ela vai falar mais da hospitalidade dela. Gente, é muito lindo, assim, o trabalho que ela faz. É claro, né? Às vezes eu trabalho com esse livro com algumas pessoas que têm dificuldade de relacionamento. E aí eu trabalho no aconselhamento bíblico com esse livro, para ir provocando a pessoa e tal, e dando tarefas para ela, tal, porque o aconselhamento bíblico que eu faço é bem assim, bem cheio de tarefas e tudo mais, para a pessoa ir experimentando. À medida que eu vou cavando o coração, vou mexendo no coração, eu vou dando tarefa para ver se vai selando alguma coisa, né? E a pessoa fica impactada e ela fica junto com raiva dessa mulher, não sei o quê. Daí eu falo, calma, gente, a realidade dela é outra, tá? Não dá pra gente fazer tudo que ela faz aqui no Brasil. Ela não mora numa casa, a casa tem jardim. Então, não tô falando isso. Mas dá pra gente fazer alguma coisa. A gente lê esse livro e a gente vê que a gente pode fazer alguma coisa. E esse livro vai falar muito de relacionamento, tá? De hospitalidade. Eu digo que a cama do aconselhamento bíblico é a hospitalidade, entendeu? Então você tem que ser uma pessoa hospitaleira, e hospitaleira que eu digo é na igreja, receber bem as pessoas. Gente, às vezes vai um visitante porque ele fala assim, eu preciso ir numa igreja porque eu preciso ouvir alguma coisa, porque antes que eu tire minha vida, entendeu? E chega lá, ninguém nem dá oi, né? Então, assim, a gente precisa receber na igreja, a gente precisa receber na nossa casa, a gente precisa caminhar com as pessoas, né? E isso vai custar tempo, vai custar dinheiro, mas vai trazer muita alegria, muito contentamento, o nosso coração vai ficar cheio de alegria mesmo, a gente vai estar vivendo aquilo que o Senhor falou para a gente viver, né? Que o mundo conheceria a Cristo quando a gente amasse verdadeiramente uns aos outros, né? Então as pessoas vão conhecer, né? O Evangelho quando a gente for hospitaleiro, quando a gente amar verdadeiramente uns aos outros. Então é isso. Eu acho que a gente tem que se abrir para relacionamentos, né? Não existe aconselhamento bíblico sem relacionamentos. Então a gente precisa se relacionar. E nota, relacionamento dói, tá? A pessoa às vezes pisa no teu pé, você pisa no dela, tá? Relacionamento dói, gente. Mas é bênção, porque também nos lapida e nos faz mais parecidas com Cristo, parecidos com Cristo, tá? Então é isso. Amém, que legal, muito bom. Você falou disso, hospitalidade, e algumas pessoas do grupo aqui recentemente assistiram uma palestra do Labri, de pastores, né, ao redor do mundo, que vieram para o Labri Brasil, lá em Belo Horizonte, e falando sobre como o evangelho, ele ensina a hospitalidade, né? E essa hospitalidade, ela edifica, de fato, o povo de Deus. E assim, quando a gente aprender a ser hospitaleiro como Jesus foi, né? A gente está na eternidade. Exatamente. Porque é um reflexo da eternidade, né? Da santidade do nosso Deus. Muito bom. Ju, muito obrigado. A gente, assim, é muito feliz e grato pela sua presença. Espero que a gente mantenha contato de inúmeras formas, né? Sendo você voltando para cá, ou o pessoal indo até você, né? Como alunos, como pacientes, se necessário. Mas
Deus, de fato, use a sua vida aí para nos abençoar e que o Senhor nos permita também te abençoar da maneira que for possível. Pode mandar o que tiver de aviso sobre curso, sobre palestra, sobre conteúdo, o que for, que, como você já viu aqui, o pessoal tá sedento, né? Legal. Sedento por essa justiça, né? Que se manifesta através do aconselhamento de Deus, aconselhamento bíblico. E é